Muito bem, meus amados, queridos irmãos, chegou a hora do nosso estudo para a campanha das causas impossíveis. Eu quero explicar para vocês que muitas pessoas estão orando, clamando a Deus, pedindo milagre em suas vidas e não estão alcançando. E diz: Deus não está me escutando, Deus não responde, o meu milagre não acontece. E vê outras pessoas alcançando seus milagres, recebendo suas vitórias, e ficam tristes, abatidas, porque fulaninho testemunhou que recebeu milagre, a irmã, o irmão testemunharam, receberam um milagre, e eu não. Por que Deus não me escuta? A verdade é que não existe oração que Deus não escute. A única oração que Deus não escuta é aquela oração que você não faz. Agora, uma oração para mover o coração de Deus é preciso que ela seja uma oração acompanhada de sinceridade e especialmente de fidelidade. Você daria algo que você tem de precioso para alguém que não te valoriza? Para alguém que não reconhece o valor que você tem? Eu creio que não. Nós, sendo falhos, pecadores como somos, não abençoamos as pessoas que falham conosco, descumprindo até o mandamento de Jesus Cristo, que diz que nós devemos abençoar aquele que nos amaldiçoa, orar por aqueles que nos ferem, que nos magoam. Mas imagine Deus santo na sua santidade. Eu quero pegar para o estudo de hoje o livro de 1 Reis, capítulo 9. Você está com sua Bíblia? Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo esse pequeno estudo e comentário. O intuito desses estudos a cada dia durante os 21 dias da campanha é para preparar o povo de Deus para receber de Deus o que Deus tem para dar. É para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Muitas promessas têm sido interrompidas por muitas coisas que fazemos e que desagrada a Deus. Pastor, mas Deus é fiel. É fiel. Mas ele deu reinado a Saul e tirou. Você escuta e vê na palavra de Deus dizendo: o Espírito de Deus deixou Saul e se apoderou de Davi. Deus tirou Saul porque Saul não ficou dentro da vontade de Deus, não ficou fazendo o que agradava a Deus. Será que Deus daria uma bênção a uma pessoa para ela festejar com o inimigo? Eu creio que não. Se ele sabe que vai te abençoar e pela sua maneira de proceder, você vai correr para os braços do inimigo e a ele agradecer por aquilo que Deus lhe deu, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele não te dará essa bênção. É claro. Mas vamos consultar a palavra para saber se o que eu estou falando tem respaldo bíblico, amparo da palavra de Deus para o que eu estou dizendo. 1 Reis, capítulo 9. Quero fazer uma pequena análise com vocês dessa palavra. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Diz assim, olha, a partir do versículo 1, capítulo 9 de 1 Reis. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, ele tinha acabado de construir o templo de Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, ao mesmo tempo ele construía para Deus e para ele Deus abençoava ele também na sua vida. Ele estava fazendo para Deus, mas Deus estava abençoando a sua vida. Agora preste atenção. E a casa do rei e tudo que desejou Salomão. Enquanto ele construía o templo de Deus, Deus abençoava ele com tudo que desejava o seu coração. Diz assim, que lhe veio a vontade de fazer. Esse primeiro versículo é um versículo que nos mostra que quando fazemos a vontade de Deus, ele realiza a nossa vontade. Vamos ler novamente o versículo 1. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, quer dizer, a casa de morada dele, o palácio dele, e todo o desejo do seu coração, Deus permitiu ele que fizesse tudo o que ele estava desejando, quando ele estava edificando a casa de Deus. Agora vamos prosseguir. Versículo 2. E o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhes tinha aparecido em Gibeão. Ele tinha acabado de fazer a obra de Deus e Deus apareceu a ele. Preste atenção que é tremendo isso. Versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicastes, que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração
estarão ali todos os dias. Deus fez o quê? Ouviu a oração de Salomão, porque Salomão estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha dito a Davi: Davi, não construa o templo, teu filho Salomão vai construir. Então Salomão estava cumprindo a vontade de Deus, e Deus disse: ouvi a tua oração. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus ouve a nossa oração. Agora, e se tu andares perante mim, estou no versículo 4, e se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandar, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Oh glória! Agora vem a questão. Versículo 6 do 9º capítulo, capítulo 9 de 1 Reis. Preste atenção que Deus coloca as condições de Deus para que ele continue sendo abençoado e seja abençoado. Porém, há um porém aqui. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses, vos encurvares perante ele, então destruirei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa, é o templo que está falando, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado de mortejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, passará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Deus exige fidelidade para ele ser fiel também. Deus não é cachorro, não, para você bater e vem cá, ele vir, não. Deus é santo, é poderoso, é soberano e governa o universo. Deus exige a tua fidelidade. Tem pessoas que estão numa campanha como esta e deixa a campanha para procurar outros recursos, até terreiro de macumba, para tentar resolver seus problemas. Benzedeiro, uma série de coisas, como se o povo de Deus precisasse disso. Quando todo o poder foi dado ao nosso Jesus Cristo, no céu, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você tem um mediador. Primeira epístola de João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado justo e fiel, o Senhor Jesus Cristo. Então você tem um mediador, você tem um advogado, você tem um sacerdote, você tem um Deus que peleja por você. Então por que procurar recursos em outro canto? Você está nessa campanha? Então somente a Deus renderás graças, e somente nele confiareis, para que o milagre se opere na sua vida. Muita gente está numa campanha como essa e pede oração até aquele que não está em comunhão com Deus. Está errado. Ore você e peça oração aos santos, e Deus responderá com milagres e com vitórias. Esse é o nosso estudo de hoje. Amanhã tem mais. Durante esses dias, hoje é o segundo dia da campanha. Durante esses 21 dias, eu vou estar aqui cada dia com um estudo diferente, mostrando a você o que Deus exige para que o milagre e a vitória se opere nas nossas vidas. E prepare-se para os levantes. Prepare-se, porque o inimigo ele fica furioso quando sabe que você está em busca da vitória e que você está no caminho certo. Ele fica furioso. Mas somente glorifique a Deus. Faça como o rei Josafá. Vá à guerra glorificando e exaltando o nome do Senhor, e o Senhor confundirá a todos que estão contra você, porque Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta preparada contra os servos de Deus prosperará, porque é Deus que nos justifica.